Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula, né? Dando continuidade às nossas unidades. E aí nós vamos entrar com um assunto importante, muito importante assim, para nós que somos seres vivos. Vamos falar sobre um tema que aí a gente vai mostrando as figurinhas. E o tema é sobre plantas que fazem parte do nosso dia, da nossa natureza e que a gente elas, não é isso? Para sobreviver. Agora a gente vai entender por que nós dependemos das plantas para sobreviver, porque elas são tão importantes para a nossa vida, para a vida dos animais e para a vida de todos os seres vivos, né? Então vamos lá. As plantas e os vegetais são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Então, esses são os ciclos de um ser vivo, que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, sabendo disso, eles têm as suas fases, as fases em que eles permitem desenvolver o que eles precisam para sobreviver, certo? Todas as plantas se caracterizam em uma região, são chamadas de flora. Elas se alimentam sozinhas por meio da fotossíntese, que depende da água, do gás carbônico e da luz solar. Então, esses são os recursos naturais muito importantes para que as plantas se desenvolvam bem. E a flora é o conjunto de plantas que existem em um determinado lugar. E o que seria a fotossíntese? É o processo de produção dos alimentos das plantas. Elas não dependem de alguém que vá lá e faça e produza seu alimento. Não, elas dependem apenas da água, do gás carbônico e da luz solar, porque elas próprias produzem seu próprio alimento. E o fator que desenvolve esse desenvolvimento da planta é a fotossíntese. Aqui nós temos então a luz solar, que é um dos recursos também bem importantes. Sem eles, não é possível também elas adquirirem a fotossíntese, porque elas que vão, junto com a água e o gás carbônico, produzir seu próprio alimento. Enquanto as plantas se alimentam, ela produz oxigênio, que é liberado no ambiente, ou seja, há uma troca de gás carbônico por gás oxigênio. Então, sabemos que necessitamos do gás oxigênio para respirarmos. Portanto, são as plantas que nos fornecem esse recurso natural essencial aos seres vivos. Então, aí nós temos uma árvore, e aí das árvores, como elas têm sua função, elas, através de suas folhas, que elas respiram, elas então fazem o quê? Elas absorvem o gás carbônico e nos transmitem o oxigênio, que é o gás que nós precisamos para sobreviver. É o gás que nós respiramos, é aquele gás limpo, aquele gás puro, né? E que nos traz bem-estar, que nos traz saúde, que precisamos deles para sobreviver. As plantas se dividem em 5 partes e cada uma tem a sua função. Vamos lá? Vemos aí na imagem, então, as sementes, né, que é uma das partes da planta, a raiz, o caule, as frutas, as folhas e as flores. Cada uma delas tem a sua função, né? Se faltar uma parte dessa planta, a planta vai ficar com uma dependência. Então, tem que estar harmoniosamente desenvolvida para que cada parte produza a sua função dentro da planta, para que ela não enfraqueça, para que ela não perca seus nutrientes e para que ela se desenvolva da melhor maneira possível. Aí está a explicação de cada parte da planta, que também tem no livrinho de vocês, certo? As raízes fixam a planta no solo, absorvem a água e os sais minerais. Os caules conduzem a seiva através de seus vasos, que levam a água das raízes dos alimentos, as folhas, para ativar regiões ou serem armazenadas. Tem a função de produção e sustentação das folhas, das flores e dos frutos. As folhas realizam a fotossíntese, a respiração e a transpiração de toda a planta. As flores é onde se realiza a reprodução dos vegetais. Nesse processo entram os diversos agentes da natureza, como o vento, os pássaros, os insetos, que fazem o transporte do pólen entre as plantas para que se realize a fecundação. E os frutos resultam da fecundação e do desenvolvimento das flores, né? Do lado aqui nós temos só uma imagem que mostra o que significaria cada parte da planta.
Então, as raízes seriam como os nossos intestinos, a selva seria o sangue, as folhas são os pulmões e as flores são os órgãos sexuais. Aqui é só uma imagem que faz uma comparação com nós, seres humanos, o que cada parte da planta faria comparado ao que acontece conosco, né? Com nós, seres humanos. Nutrição das plantas. Como as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento, elas são consideradas seres produtores. Para a sua nutrição, a planta precisa da água, dos sais minerais, do sol e do gás carbônico, como a tia já falou, que estão presentes no ar. Todo esse processo chama-se fotossíntese. Vamos entender melhor como acontece a nutrição das plantas? Então, aqui nós temos uma imagem, né, só para representar o processo da fotossíntese, o esquema da fotossíntese. Então, vamos ver, o que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo o sol, a luz do sol, como eu falei, é um dos recursos naturais. Nós estamos vendo aí também a água, né, e os sais minerais. Nós estamos vendo aí o gás carbônico e o oxigênio. Então, vamos ver como é esse processo, vamos resumir sobre esse processo, recapitular. Então, aí nós temos aí o sol, né? Então, o esquema é o seguinte: a planta, através da luz do sol e da água e dos sais minerais, ela absorve o oxigênio, certo? Absorve o gás carbônico, desculpe, e distribui por ar o oxigênio. Então, o que ela recebe de gás carbônico, ela distribui para o ar o oxigênio para os seres vivos. E isso se dá através da fotossíntese, ao mesmo tempo em que ela está produzindo o seu próprio alimento, há essa troca de gases que estão presentes no ar, certo? Os tipos de plantas. Um deles, a tia trouxe aqui para vocês como exemplo. Uma delas são as epífitas, que ficam em cima de outras plantas para receber melhor a luz do sol. As aquáticas vivem submersas em água, certo? Temos as plantas carnívoras. E o que são, tia? Plantas carnívoras. Plantas carnívoras são plantas que atraem, certo? Certos animais para que ela sugue o que ele tem de nutriente. Podem ser animais, os insetos, podem ser os répteis, os anfíbios. Então, animais de qualquer classificação, elas têm esse poder de atrair os animais. Por isso são chamadas de plantas carnívoras. E dali elas vão sugar os nutrientes do animal que se aproxima daquela planta, certo? Temos as plantas de lugares secos, que são aquelas que se desenvolvem em lugares onde não precisa de água, porque elas já têm características de que não vão morrer por estarem ali naquele lugar, porque elas já possuem seus nutrientes adequados para aquele lugar e sobrevivem facilmente em lugares secos. Temos as plantas parasitas, que são aquelas que se utilizam de outras plantas para sobreviverem e ficam retirando de outras plantas o seu sustento, a sua sobrevivência através do seu alimento, e por isso são chamadas de plantas parasitas. Aqui a gente vai encerrando as nossas atividades de hoje com esse conteúdo sobre as plantas. Espero que vocês tenham gostado, certo? Façam as atividades direitinho, com muito carinho e amor. E tirem as dúvidas com quem estiver aí pertinho de vocês, tá? Um beijo para vocês.